feliz de estar voltando a esta casa. Já estivemos aqui muitas vezes, aliás, em várias sedes diferentes, né? Ao longo dos anos, as sedes foram mudando, né? Mas aqui nessa eu acho que é a segunda vez ou a terceira. Agradecer as nossas meninas e irmãs que nos trouxeram lá de Nurca, onde nós estamos, para que nesse domingo nós possamos examinar, aliás, um tema que foi escolhido possivelmente pela norma, pela direção da casa, e que tem muito sentido, aliás, porque a depressão é um problema de saúde pública do planeta inteiro. Nós somos mais de 200 países e do ponto de vista médico, claro que do ponto de vista, sobretudo, da psiquiatria, né? A depressão é algo muito preocupante, muito prevalente, ou seja, existe um número muito grande de pessoas, pacientes, homens e mulheres, e hoje em dia até sejam adultos, sejam crianças, jovens, com o diagnóstico de depressão. Muito bem, então, esse tema é um tema, como vocês veem, algo que nós vamos até mostrar com mais detalhe, é algo que tem toda uma relevância, toda uma importância para nós, né? Que bom que nesse domingo, 21 de junho, Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos, nós estamos podendo vê-lo assim um pouco mais como que de perto. Então ali está o título, ali está a nossa data. Então uma primeira ideia para nós é a ideia de que existem inúmeros problemas na área da psiquiatria. Existem milhares de doenças físicas, orgânicas, biológicas, somáticas. E existe um grande conjunto de transtornos. Hoje nós evitamos a palavra doença mental. Nós usamos transtornos mentais, porque é algo que faz sentido até tecnicamente. Mas por que tem tudo isso no nosso mundo? Porque o planeta Terra é um mundo de expiações e provas. Se nós volta e meia lembramos isso, no livro Roteiro de Emmanuel, há um capítulo que se chama O Grande Educandário. E Emmanuel diz, somos 22 bilhões de humanos na Terra. Hoje nós somos 8 bilhões e 300 milhões de encarnados. O que significa também lembrar que nós não enxergamos isto, mas do outro lado da vida nós temos 14 bilhões de espíritos humanos, vivendo em circunstâncias que nem os espíritas têm noção. E infelizmente, as condições de vida no mundo espiritual, elas são muito precárias. Não é por causa da realidade propriamente, é pelas condições humanas, pelas condições espirituais das grandes coletividades de espíritos. Sempre gosto de lembrar um livro da FEB, que eu gosto de lembrar para sugerir a leitura, e que chama-se As 7 Esferas da Terra. Não é livro mediúnico, é um livro de compilação de Mário Frigueri, já é publicado há mais ou menos 30 anos. Eu brinco dizendo, olha, leitura obrigatória. Quem quer ter uma noção do nosso planeta deve fazer essa leitura. E eu brinco ainda mais dizendo que é algo para ser feito agora, quando nós estamos encarnados, e não deixarmos para o mundo espiritual ou para uma outra vida, porque por providência de amigos espirituais, o livro, o texto, o conteúdo já está à nossa disposição. Então existe o autoconhecimento, cada um conhecer melhor a si mesmo, mas uma maneira de conhecermos a nós mesmos
e a grande família terrena é, vamos dizer, conhecer a realidade espiritual da Terra, que não é aquela que nós imaginamos, muito menos aquela que nós sonhamos. Vocês lembram? Todo mundo estudou e estuda Kardec, é a nossa base. Mas só quando surgiu o livro Nosso Lar, que nós começamos a ter uma ideia de como é que também é a vida na erraticidade, num umbral inferior para onde André Luiz foi logo depois que ele desencarnou no pós-operatório de uma cirurgia de um câncer de cólon. Ficou ali vários anos até ser resgatado e levado para a colônia Nosso Lar. Para onde? Para o hospital da colônia, para receber ajuda para se recuperar do que ainda era necessário. Então, a partir dali, nós temos a série dos livros de André Luiz, são 13 títulos diferentes, de Nosso Lar, Missionários da Luz, Mecanismos da Mediunidade, Os Mensageiros, até E a Vida Continua. Então, isso é leitura para todos nós, que somos espíritas na vida atual, para que nós conheçamos melhor a nós mesmos e as nossas perspectivas, a realidade do mundo, e possamos interagir com ele de uma maneira mais positiva. Autoconhecimento é o conhecimento de cada um quanto a si mesmo, mas é também nós sabermos como é que é esse mundo, que, aliás, o planeta Terra não é referência de mundo. É uma escola, é um educandário, claro que é, mas de disciplinas básicas. Mas o que a Terra é, com mais sentido ainda, junto da ideia de educandário, é um grande hospital. Aqueles que trabalham, que lidam com equipes mediúnicas, vamos dizer, bem formadas, bem capacitadas, usando as reuniões mediúnicas para nós ajudarmos pacientes com os mais diferentes problemas médicos sérios, na verdade, você vai aprendendo como é que é a realidade do outro lado, contando com médiuns que têm vidência e que têm outras condições e que trazem para nós as características do mundo. Enfim, é apenas uma introdução, e aí eu coloco ali a epidemia das doenças mentais, ou dos transtornos mentais. Depressão, ansiedade generalizada, transtorno do espectro do autismo, TDAH, bipolaridade, pânico, esquizofrenia, dependência química, que é algo que existe de tão grave nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro, de tal maneira que existem outras doenças ou problemas médicos na saúde mental que nós chamamos geralmente agora de transtornos mentais. É um grande desafio. Como mudar isso? Como prevenir cada transtorno mental? De onde vem cada um? Por que cada paciente adoece numa altura da vida das mais variadas questões médicas? Mas no âmbito da doença ou do transtorno mental, de onde vem isso? E aí nós podemos examinar também que mundo é esse, que não é exemplo de mundo para nenhum outro do universo. Lembram de Kardec? Mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Teremos centenas de milhares de anos, aqui mesmo ou em algum outro lugar, para fazermos a nossa escolaridade espiritual. E quanto mais nós avançarmos nas questões, vamos dizer, das virtudes que vão sendo adquiridas progressivamente, vão diminuindo
as nossas condições de sofrimento, de doenças, de transtornos, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista de saúde mental. Então, a espiritualidade, através de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos e de outros autores, nos vem como que nos levando pela mão como crianças. Estudem isto, aprendam estas questões e procurem, nesse aprendizado, aquilo que é fundamental para o progresso e a felicidade. Existe a tríade devastadora: o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a indiferença, a ganância, tudo ligado ao materialismo. Nós temos que nos desvencilhar disso e abrirmos espaço no mundo interior para as virtudes. Empatia, compaixão, solidariedade, fraternidade, humildade, caridade desinteressada, piedade, cristã ou não, de tal maneira que é a nossa, vamos dizer, escolaridade. Deixarmos a condição que nos caracteriza, portanto, desde sírios, desde capela, egressos de lá, trazidos para a terra para fazermos na terra o que nós não soubemos fazer até agora. São ideias, vamos pensando juntos, tá bem? Então, a incidência e a prevalência das doenças mentais está aumentando no mundo todo, e suas causas ainda não estão claramente estabelecidas, apesar dos recentes avanços da moderna psiquiatria. Por que as causas não são conhecidas? Porque a psiquiatria convencional, acadêmica, ela não conhece ainda, na maior parte dos colegas e das instituições, a espiritualidade. E nós somos espíritos. Nós temos corpos, mas nós não somos corpos, que são vestimentas. Então, enquanto nós não conhecermos melhor quem somos, de onde viemos, o que estamos aqui para realizarmos, qual é a nossa destinação, dependendo do esforço individual de cada um. Lembrando, vejam, é quase um privilégio, num domingo, nós estarmos deixando questões pessoais quaisquer para estarmos conversando, trocando ideias sobre alguma coisa que envolve a espiritualidade e que nos ajuda quanto ao nosso progresso, à perspectiva do nosso progresso com vistas ao grande futuro. Quando? Aqui mesmo na Terra. Lembrando quem é o divino médico, quem é Jesus de Nazaré, quais são as lições do seu evangelho de amor, quem é quem criou o planeta Terra, claro que junto com Deus, co-criador da Terra, modelo e guia. Então nós precisamos aproveitar todos os ensinamentos desses grandes espíritos que de 1,5 século, um pouco mais para cá, eles vêm nos mostrando, olha, é assim. E se nós lembrarmos de 8 bilhões de encarnados, quem vem lidando com essas coisas? Vem adoecendo uma boa parte, mas quem vem refletindo sobre essas coisas? E no mundo espiritual, vocês lembram que André Luiz encontrou? Gritando, vivendo num pântano, onde a luz do sol não penetra. Aquilo ainda é umbral. E se você faz a leitura daquele livro citado, As 7 Esferas da Terra, você vai conhecer as trevas. Tem uma altura do livro Nosso Lar que André Luiz pergunta, Lísias, o que são as trevas? Porque ele tinha ouvido falar na colônia. E Lísias explica. Mas pela explicação de Lísias, nós nos damos conta que Lísias conhecia muita coisa, ele era instrutor, mas ele não fala das regiões abissais. E o que é mais delicado, né, é que quanto mais para baixo, mais a população é numerosa. Umbral inferior, trevas e regiões abissais,
são os lugares mais populosos do planeta. Então isso nos ajuda a termos uma ideia sobre a nossa casa planetária, a nossa humanidade, como nós podemos fazer para ajudar um pouco mais, sem buscarmos as coisas apenas para nós. Por isso que os grandes espíritos, os missionários da verdade, os que trouxeram ao longo das eras a luz do discernimento espiritual, não se cansam de vir. Deixam as esferas superiores, se matriculam novamente para mais um ano letivo na grande escola da Terra, nem tanto por eles, mas por nós. Enfim, esse é o slide número 2, são 144. Por isso, ainda bem que é domingo, na verdade, estamos todos aqui para isso mesmo, né? Então, lembrando a ideia de que a medicina, a psiquiatria, não sabe por que está tudo aumentando. Porque não se tem uma noção de quem somos, que humanidade é esta, quais são as nossas tendências, quais são as nossas predisposições. E isso é um grande desafio. A medicina, vocês sabem talvez já disso, está vivendo de 20 anos para cá um novo modelo, um novo paradigma que envolve religiosidade e espiritualidade. É o maior avanço que a medicina teve na história dela, que é uma história de 6.000 anos. De tal maneira que eu lembrei outras vezes, se você vai num determinado site, PubMed, do NIH, e coloca a palavra prayer como palavra de busca, você tem 90.000 artigos ligando cada um deles à oração e à medicina. Isso há 100 anos atrás era impensável. Então, tem havido progresso, mas com todo o progresso, incluindo uma medicina preventiva, o número de casos só aumenta. Por quê? Porque as regiões escuras da Terra, muito populosas, estão como que tendo ensejo de que as pessoas lá de baixo venham renascendo no mundo todo, mais de 200 países. E quando renascem, sem terem feito um razoável progresso espiritual, moral, vão reencarnar e às vezes desde a infância, adolescência, qualquer década da vida adulta e até na terceira idade, vão mostrar quem essas pessoas são e as suas dificuldades. E isso tudo, esse conjunto, é o maior desafio para a moderna psiquiatria. Mas estas coisas estão como que sendo já ventiladas, como nós vamos ver, acho que 6 da tarde, 5:30. Vou correr para chegar, quem sabe, 5:15, tá bem? Então a ideia é que aqui é uma expressão de medicina que não conhece a espiritualidade. Então, vejam isso. Isso é um gráfico da melhor revista europeia de medicina, The Lancet, já de alguns anos atrás. E o que nós podemos verificar? Repara, todas as regiões do planeta, todos os continentes, as áreas, o que você encontra? A depressão é a campeã em relação a diagnóstico. Tudo que é azul ou verde, dependendo do jeito de cada um verificar, na verdade isso aqui é depressão. A depressão é a principal enfermidade, transtorno do mundo na área da psiquiatria. Em vermelho, você tem um tal de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O Brasil é o país do mundo com o maior número de casos de ansiedade. Ninguém sabe bem por quê, mas isso tem a ver com as condições dos espíritos que foram ter a chance de renascer no Brasil. Mas renascendo, vão apresentar a ansiedade numa altura.
Se você olha, todos os outros de outras cores são os demais transtornos mentais. Então dá para ter uma ideia do tamanho do problema. Só para lembrar, lá em 2014, 12 anos atrás, você encontra um caso de criança com TEA para cada 68 crianças normais, neurotípicas, como nós chamamos. E vejam o que vem acontecendo nas décadas. Isso aqui é uma curva exponencial. Aonde que isso vai parar? Não sabemos. Mas de onde vem? São nossos irmãos, companheiros de jornada. Eles agora, na maioria, são crianças e jovens. Mas são espíritos que podem ser mais velhos do que nós, do ponto de vista da longa caminhada. E vem reencarnando e mostrando dificuldades muito sérias, sobretudo quando o TEA é de nível 2 ou 3 de suporte. Um dia podemos examinar melhor isso tudo. Se nós olhamos para cá, vejam, é a última estatística de 2025, aqui dos Estados Unidos, CDC. O que você vai vendo? Lembra 2014? Lembra que era 1 para 68? E olha o que nós temos hoje. Então isso aqui é 2025. Daqui a alguns meses, no início do ano que vem, vamos ter. Aonde que estará a curva? Um pouquinho mais alta. Não é verdade? O que nós fizemos para mudar isso? Até agora nada. Então você espera, por isso o valor de uma estatística e uma curva, para você ter uma ideia da perspectiva. Pois bem, se nós olharmos para cá, The Lancet 2013, o que eu tenho? A montanha da depressão é o nosso tema de hoje. Não é uma montanha? Só que esse gráfico ele tem um valor interessante, porque ele mostra desde a infância tenra, adolescência, início da vida adulta, até aos 80 anos, a expressão de todos os problemas de saúde mental. E a grande maioria, repara que a depressão pode começar aqui, olha a subida. Alcança um ápice e depois começa a descer. A ansiedade é essa de vermelha, outra montanha. Então isso é um panorama apresentado para nós termos uma ideia do tamanho da questão da psiquiatria no mundo. Isso aqui envolve o planeta inteiro. E lembrando que são milhões e milhões de pacientes. Se nós olharmos para cá, em geral, esses períodos de 1 a 4 anos, em geral, as crianças com TEA que estão aqui. Mas aqui também tem depressão. Se vocês forem de novo para Kardec, seja a Revista Espírita, 1862, vocês vão ver Kardec e espíritos lindos da codificação nos dizendo algo que às vezes a gente passa desapercebido, que a transição planetária, nós saberíamos quando que estaríamos na transição para a regeneração, não é nem o início da regeneração, é do final de expiações e provas para o início, uma transição. E, de certo modo, nós saberíamos quando que a transição estaria em curso por causa dos suicídios de crianças e jovens. Nós nunca tivemos isso. E quando que isso foi escrito? Há mais de 1,5 séculos atrás, mostrando o quanto aqueles espíritos da codificação, eles já sabiam como é que esse processo ocorreria. Quem viria, com que necessidades e diagnósticos? É mais uma ideia para nós. Quando nós olhamos para cá, nós estamos vendo gênero, homens à esquerda, mulheres à direita. Concordam? Vocês não percebem que há um equilíbrio? Tanto faz. Eu vou nascer de tal gênero para escapar. Não vai escapar. Tem jeito não. Trata de vir e fazer a parte que é devido a cada um. Então, mostrando que há um equilíbrio dos transtornos mentais na Terra.
E aqui no final, uma curiosidade. Vocês estão vendo aqui? 1 a 4 anos. Essa é a idade de qual transtorno mental? Tinha comentado. O autismo. E por que tem um pouquinho mais de meninos do que menos de meninas? A causa, pela psiquiatria, ninguém conhece, porque a causa é espiritual. Autismo, não só, mas autismo está muito vinculado às guerras. Eu volto e meia lembro, vou lembrar de novo. 6.000 anos de história escrita da Terra, da humanidade daqui. Nunca tivemos 100 anos de paz. Estamos aqui conversando no 21 de junho. Nós temos, como comentado já outras vezes, 50 guerras. Isso tudo terá consequências. Se nós pensarmos bem nos dramas humanos atuais, tudo isso trará consequências para os protagonistas que fazem as suas escolhas não concernentes às leis de Deus e causam prejuízo ao próximo. Muitas vezes, a morte. Então, por isso a ideia de que nós temos mais meninos. E são 4,5 meninos para 1. E uma curiosidade, as meninas com TEA, elas são quadros muito sensíveis. Ou elas mudaram de gênero e agora são meninas, mas o passado era ainda também muito ligado à guerra, ou eram, vamos dizer, de altas patentes e eram mulheres e continuaram no mesmo gênero na encarnação atual do planeta todo, 200 e tantos países. O autismo é que nem a depressão e a ansiedade. O panorama é universal dos países todos que nós temos. Enfim, seguindo. Aqui a ideia, vejam, um comentário a mais para nós. A melhor revista inglesa, The Lancet, não há saúde sem saúde mental. Porque a pessoa que tem uma depressão importante, uma ansiedade grave, uma esquizofrenia, um autismo, não consegue se cuidar. E como tem diabetes, hipertensão arterial, doença arterial coronariana, neoplasias com ou sem metástases desse órgão ou de outro, o que acontece? A pessoa tem limitações mentais para cuidar de outras patologias que apresente, que nós chamamos de comorbidades. E aí o que acontece? Para essas pessoas, qualquer dessas enfermidades tem uma evolução mais delicada, mais difícil, e esses pacientes ficam dependentes de familiares. Aliás, outra ideia aqui para nós, a família adoece junto, a comunidade adoece junto. Há uma lei que guarda um pouquinho de relação com a física moderna, entrelaçamento quântico. É a ideia de que qualquer um que progrida, evolua em parâmetros de vida eterna, sobe. Um degrauzinho que seja, leva a humanidade toda, de alguma forma, para cima, sem ninguém perceber. Mas a lei é a mesma. Quando cada um faz guerra, mísseis, drones, atitudes, escolhas que geram prejuízo alheio, o que acontece? Essas pessoas descem. Não há retrogradação na lei. Claro, nós aprendemos isso. Mas o perispírito fica mais denso. E as pessoas descem em parâmetros de espiritualidade. E leva todo mundo junto. Enfim, sigamos. Aqui a ideia, em relação à nossa questão da depressão, esquizofrenia, vários elementos envolvendo as doenças de um modo geral. Aqui as do aparelho cardiovascular, glândulas endócrinas, tubo digestivo e assim por diante. O tamanho do problema, se eu vou comparar
se eu vou comparar, olha o tamanho da fatia da pizza, estatisticamente falando. Enfim, sigamos. Abordagem espírita dos transtornos mentais. A abordagem comum ela é farmacológica. Tem depressão, antidepressivo. Tem ansiedade, ansiolítico. Tem esquizofrenia, antipsicótico. E assim por diante. Mas a ideia qual é? Essa abordagem, ela visa algo real, que é a neuroquímica cerebral. Os neurohormônios, os neurotransmissores estão em níveis muito baixos numa pessoa com depressão. Então, o antidepressivo faz isso subir e a pessoa melhora clinicamente. E enquanto não tiver algo melhor ou coadjuvante para fazer, siga tomando a vida inteira em acompanhamento com colegas médicos da área da saúde mental. Por que também a depressão leve de hoje é a depressão moderada de amanhã, sem tratamento? A moderada de amanhã é severa mais adiante. E o suicídio vem de onde? De todo aquele panorama, as pessoas com depressão são as pessoas mais suscetíveis a ideações suicidas. E quem tem ideação suicida, por vezes tem tentativas de suicídio, que por vezes resulta na desencarnação. Só para vocês terem uma ideia, 21 de junho, 500 mil suicídios este ano. Ao mesmo tempo, 20 milhões de abortos induzidos, 50 guerras. Tudo isso se entrelaça. Nós somos os mesmos, as mesmas fraquezas, as mesmas predisposições, a mesma ignorância. Quem tem os conteúdos espíritas consigo, na verdade, tem muito, é uma misericórdia dos bons espíritos para a humanidade. Mas os que não têm. Vocês têm ideia, espíritas na Terra, nós somos 0,005%. Nada. Grãozinho de areia numa praia imensa. E aí isso aumenta a nossa responsabilidade como espíritas na divulgação da doutrina. Não precisa ser fazendo palestrinhas aqui ou ali. A mais importante, Emmanuel traz isso, né? No livro Pensamento e Vida. A mais importante divulgação é pelo exemplo. É o dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, no trânsito. Mas, claro, se você pode trabalhar os postulados espíritas, divulgando isso de alguma forma, você está, mesmo que muito modestamente, ajudando. É uma luzinha que pode ajudar a muitas pessoas à sua volta. Muito bem, então essa é a abordagem farmacológica. Resultados insatisfatórios no tratamento, porque estamos tratando os efeitos, os sintomas, e não as causas. Verdade? Mudança de paradigma ou mudança de modelo. De o paradigma materialista para um paradigma espiritualista. Espiritualidade é uma coisa maravilhosa quando confrontada com materialismo. Mas, sobretudo para espíritas, a mudança é para um modelo espírita. Querem ver uma ideia? Bom dia. Binômio da medicina espírita. Reunião mediúnica séria de desobsessão, com equipe com uma boa capacitação. E o magnetismo de Mesmer, que está citado ali. Allan Kardec conheceu o magnetismo mesmeriano em Paris quando ele tinha 19 anos. Ele só vai conhecer as mesas girantes e dali gerar todo o corpo doutrinário espiritista muito tempo depois. Ele era um exímio magnetizador. E ele não disse, volta e meia eu repito, o magnetismo abriu os caminhos para o espiritismo. Em plena França, em plena Paris.
E ele também diz que o magnetismo e o espiritismo são como que caixa de bomberos. Para quem responder, claro. Uma ciência só. Olha que coisa linda de Kardec. Ligar o magnetismo mesmeriano às questões da doutrina para a qual ele é o grande responsável, né? O consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, onde é que mora a depressão? À esquerda ou à direita? Mora em tudo. Mas ela tem origem aqui. Essa é a alma imortal. Nossos espíritos andrajosos, infelizes, que já causamos tantos problemas para os outros em vidas passadas, reencarnamos sempre tendo um perispírito, que é o elemento de ligação entre a alma e o corpo. A doença, o transtorno, seja problema clínico, seja problema psiquiátrico, mora aqui também. Só que quando se toma um novo corpo, as questões morais também vão passar para o cérebro humano. E o cérebro de uma pessoa com depressão é um cérebro completamente diferente em alguns aspectos. Lembrando ontem, lá em Newark, nós estávamos fazendo um pequeno estudo, não é? E essa frase veio: toda doença mental é doença do espírito, e o espírito deve ser tratado. Então, todos os psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas um dia vão conhecer isso. Do contrário, o tempo para a recuperação é muito longo e nós temos que andar um pouquinho mais ligeiro. Somos almas ou espíritos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos corpos. Isso aqui é vestimenta para todo mundo. O próprio perispírito é vestimenta. A essência da vida, por exemplo, se você teve uma assinatura lá de cima para ir embora da Terra, porque você cresceu espiritualmente e você pode ir para um lugar mais interessante para a sua evolução, o que acontece? Você deixa a maior parte do perispírito também aqui, especialmente o astral, de tal maneira que a parte que tem forma humana do perispírito, que é o astral, fica aqui. Porque essa constituição desse astral do perispírito é da Terra. Lá você vai se revestir de outras túnicas próprias para o mundo X ou Y, que você se matriculou e foi aceito. Comporte-se. Comporte-se que foi aceita para ficar. Não é? Fazer bobagem de novo num outro lugar e termos que voltar, brincando. Pois bem, outra ideia, só para comentar, aqui é uma sinapse, aqui é um tipo de neurônio, é o corpo celular de um neurônio, e aqui aquele que é o que está comunicando com este. Tudo isso aqui é cheio de substâncias. E nos deprimidos, essas substâncias, tipo ocitocina, ácido gama-aminobutírico, várias delas estão escassas na depressão. Dopamina, inclusive a molécula do amor, tem várias questões interessantes, é uma ciênciazinha aí no meio. A ideia qual é? Escassez. E sendo escasso o que está fazendo as ligações entre os neurônios nas redes neurais, isso gera sintomas. E um deles, um dos problemas é exatamente a depressão. O que vocês acham aqui? Essa é uma parte do cérebro de todo mundo, cérebro biológico. Então, vou mostrar rapidinho para vocês. Desenvolvimento típico, cérebro neurotípico de um recém-nascido, de um idoso, de um típico e de uma pessoa com autismo. Ou seja, assim como na depressão, o cérebro de uma criança ou um jovem com TEA, ele é diferente.
Mas tudo isso não é a explicação para o TEA, como a diminuição dos neurotransmissores não é uma explicação para a depressão. Tudo isso é consequência do espírito. Tudo que é do corpo vem da alma, mas modifica a biologia do ser. E modificando para algo que não é normal, facilita, justifica que o padecimento seja diagnosticado e tenha uma duração muito longa. Às vezes, a vida inteira. A encarnação como um todo, inteira. Então, são as chamadas mini-colunas cerebrais. O cérebro de uma criancinha jovem com TEA tem 10 alterações do seu cérebro atípico em comparação com o seu cérebro neurotípico. Só para nós irmos comentando. Muito bem, abordagem espírita das doenças mentais. Desobsessão, fluidoterapia, que é uma outra maneira que o espírita usa em relação ao magnetismo mesmeriano. A ideia mediunidade como tesouro instrumentário da medicina da alma. No futuro, já temos no Brasil hospitais, santas casas, hospitais do SUS e hospitais privados, com momentos de oração e passe na beira do leito. Por, vamos dizer, consulta à família e, em geral, todo mundo quer. Além de tudo que o hospital, médico e tudo mais, as equipes comuns no mundo inteiro também oferecem. É um acréscimo por causa de uma percepção que já não se pode deixar de valorizar e que um dia será universal. Universal no sentido de tanto nos hospitais todos de saúde privada, saúde pública do Brasil, mas no planeta. Mesmo que dure 300 anos para isso ser uma realidade. 300 anos para trás, não tinha nada. Só sofrimento puro, sem perspectivas de recuperação e tratamento. Prevenção. Posso contar? Só para refletir. Não tem outro caminho. Reforma íntima e educação dos sentimentos. Cultivo das virtudes da alma. Altruísmo, pacificação, solidariedade, fraternidade, caridade com verdadeiro desinteresse, capacidade de perdoar. Quantas vezes Jesus falou sobre perdão? Ele disse tudo. Orai e vigiai. Pedro não chega para ele, Senhor, então é preciso perdoar 7 vezes? E aí o tio Jesus disse, não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Ah, é, Senhor? E Pedro, há 2000 anos, um espírito maravilhoso, desde então, surpreso com o que ele ouvia de Jesus. E os outros apóstolos ouviram de tudo. E os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escrevendo os evangelhos e deixando para o futuro, para nós, espíritas ou não, os ensinamentos do Cristo. Governador da terra, co-criador do mundo, modelo e guia, educador extraordinário e um médico que conhecia tudo. Se der tempo eu conto para vocês, só para lembrar, lembrei agora, a história do paralítico de Cafarnaum. 00:12, no mais tardar. Tá bom? Domingo. Apesar de que tem um ou outro que sendo segunda-feira trabalha. Muito bem. Esse relógio é normal? Dá para segurar o ponteiro grande? Cris? Pode usar fluido vital, pode usar o que for, ectoplasma, para segurar o ponteiro grande. O pequeno ninguém nota. Né? Sério? Muito bem, então a ideia, trabalho. Quando eu coloco trabalho, é um trabalho externo.
é o trabalho assalariado e o trabalho voluntário. Por exemplo, de Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras. Esse é exemplo típico. Mas existe um outro trabalho, que é o trabalho interior, que se você próprio não fizer teu benefício, ninguém vai fazer. Nós ganhamos muitas coisas de fora maravilhosas, mas tem algo que cada um precisará providenciar para si. Prece e vínculo com a vida espiritual superior, com ela, através da prece em si, espiritualização de tudo e de todos, de tudo que nós fazemos em casa, na rua, no trabalho. Pensar que além dessas coisas automáticas, dos serviços comuns na Terra, você pode imantar de espiritualidade. É como Mesmer, na Revista Espírita, deixou muito claro que o mais importante magnetismo não é o da imposição das mãos. É quando uma alma pura, disse ele, e desinteressada ora pelas outras pessoas. O mais importante magnetismo, eu diria, por causa de uma outra mensagem mediúnica, dos magnetizadores do Senhor. O verdadeiro magnetismo foi ele próprio, que deixou para nós a ideia fundamental. Lembram de Verônica? Sei, Verônica ninguém lembra? 2 caixas de bombons, para quem souber. A turma daqui não vale. Já ouviu isso 18 vezes. Brincando. Então, qual foi a pergunta que eu fiz? É o quê? Verônica. Vocês lembram que havia uma senhora que tinha uma hemorragia ginecológica? Ela foi conhecida como a hemorroíça por causa disso. Procurou todo mundo que podia ajudar naquela época e continuava com um sangramento e anemia decorrente de um sangramento vaginal crônico. E aí ela ouviu falar que tinha um homem que encontrava muita gente em meio às multidões das regiões do Oriente, levado Jesus pelos apóstolos a cada uma delas, e que ele curava cegos, rancenianos ou leprosos, paralíticos e assim por diante. E aí ela pensa que ela poderia também então ser curada. Ela vai sozinha, numa altura em que Jesus estava visitando a comunidade dela, e aí o que acontece? Ela vem por detrás e com uma fé extraordinária, ela se sente atraída para tocar as vestes de Jesus. E Jesus se volta e diz: alguém me tocou. Era Verônica. Esse encontro trouxe de imediato a cura completa e definitiva de Verônica. Então nós somos aprendizes ainda, temos noções, mas temos que continuar estudando tudo aquilo que Jesus foi ensinando e que os 4 evangelistas deixaram para nós, ainda mais com as luzes da doutrina espírita, nós podermos como que aproveitar o quanto antes, para que nessa vida nós tenhamos uma formação, uma capacitação, um conteúdo doutrinário que possa nos ajudar na caminhada e ajudar a outros que mais ou menos possam nos acompanhar nesse sentido. Ideia da finalidade da existência e a valorização da vida. 500 mil suicídios só pode existir para quem não aprendeu a valorizar a existência humana, mesmo com sofrimento. Então lembrem a ideia de nós divulgarmos isso, conversarmos a respeito, lembrando que você pode salvar vidas. Estando no mercado, numa praça pública, alguém chega para você, no ônibus, no metrô,
e começa a conversar, porque quer dividir com você alguma coisa. Escutemos. E dependendo dessa escuta ativa, o que você tiver ali de conteúdo, você sugere, olha, procure um profissional da área da saúde mental. Ah, eu conheço uma psicóloga muito bacana, toma aqui o telefone. Você pode salvar essa vida. Pois não. Mesmo quem tem conhecimento, durante a pandemia, que acedeu. Sem dúvida. Porque muitas... Sem dúvida. Imagine quem não tem. Imagina. Tivemos uma grande tragédia na humanidade. 22 milhões de pessoas morreram. 1.200.000 nos Estados Unidos, 700 mil no Brasil, 900 mil na Itália e assim por diante. Muita dor, muito sofrimento. Por isso a ideia da espiritualização, a ideia de você ter noção de quem somos, de onde viemos, o sentido de estarmos vivendo a vida atual, conhecimento e cumprimento das leis divinas. Não adianta só conhecer, não é verdade? Que elas estão nos acompanhando no dia a dia. Pois bem, Espiritismo como terapêutica da depressão, prevenção pela evangelização e esclarecimentos das crianças, jovens e adultos sobre a vida, a realidade, quem somos. Não é? Isso tudo é para ser de todas as escolas do mundo e não apenas na evangelização espírita da infância e da juventude. É um começo, mas isso é para acontecer um dia em sala de aula de qualquer escola básica, de qualquer país do mundo. Chegaremos lá. Muito bem, a outra ideia, casos leves de depressão, os recursos da casa espírita e o culto do evangelho lá. Lembra de acolhimento fraterno, atendimento fraterno? Passe, palestra pública, vá, leia, escute, esses são os principais livros. E a ideia, temos uma mensagem, psicografia? Não, espírita vê uma folha de papel e pensa outra coisa. Pois bem, e aqui a ideia é frisar casos graves, desobsessão e fluidoterapia. Muito bem, vejam o tio Emmanuel, para nós não perdermos essa oportunidade juntos, o tratamento de obsessões não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Vocês lembram dos rancenianos ou leprosos, dos cegos, surdos-mudos? Vocês lembram da hemorroíça? Eu comentei do paralítico de Cafarnaum, mas e os lunáticos? Naquela época não tinha psiquiatria com todos esses detalhes, isso veio com o tempo. Mas os lunáticos eram esquizofrênicos, fazendo crises, como no Evangelho. Ora a criança era entregue ao fogo, ora era entregue à água para perecer. Eram os obsessores. Legiões de espíritos que ninguém via. Jesus interage e manda todo mundo embora. E o menino se liberta e se cura por uma ação típica, curadora de Jesus. Então, repara, Emmanuel no livro como o nosso, que vocês conhecem de perto. De novo, para frisar, isso aqui é uma imagem muito interessante de Van Gogh, que era deprimido, há até uma suspeita de que ele possa ter ido embora por decisão própria. Depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Aqui é para nós. Esse material, se vocês quiserem revê-lo um dia, fica à disposição de vocês. Então, repara, atividades com senso de comunidade, transcendência e significado. Repara, 2019, Jornal Médico de Cuidados Paliativos em Medicina. Isso não é filosofia, não é religião, é ciência médica. E aí a ideia, oração. Olha o número 1.
meditação, identificar significado, propósito e vocação na vida. Biblioterapia, não é a Bíblia, é livro, bíblio de livro. Livros, leituras, poesia, contar histórias. Participar de serviços e rituais comunitários. Voluntariado e caridade. Perdão, gratidão e bondade. Não tem espiritismo aqui, mas só tem. Justiça social, lutar por ela e não sermos indiferentes ao que existe no Brasil e na África, por exemplo. Aprender com modelos espirituais, cada um elegendo os seus, aceitação de si mesmo e dos outros, mesmo com falhas. Ser parte de algo maior do que você mesmo, apreciando a sacralidade da vida. Só para lembrar, depressão, ansiedade, TDAH, esquizofrenia bipolar, anorexia nervosa e bulimia, que é um transtorno alimentar mais comum, distúrbios comportamentais da infância, e aqui cortou é o autismo. Se eu vou lembrando, olha o tamanho do problema. Conselho Federal de Medicina no Brasil, Associação Brasileira de Psiquiatria, campanha Setembro Amarelo, prevenção. Só que não é para só setembro. Setembro é para chamar a atenção, não é? Na ideia do dia 10, que é o dia consagrado, mas é para o ano inteiro, porque o problema é um problema que nos acompanha no calendário como um todo. Aqui, ó, Organização Mundial da Saúde. Let's Talk. Lembra da ideia de você encontrar escutativa? Recomendação da Organização Mundial da Saúde. A ideia... O que vocês acham que é isso? Espírito. Oi? É uma foto. Tudo bem, até aí eu acompanho. Jovens em Washington, para chamar a atenção da comunidade. Olha o tamanho do problema. Os donos destes pais de calçados desencarnaram de mortes trágicas, além de um sofrimento prévio, durante e depois do gesto suicida, para chamar a atenção de nós todos. Posso contar? Isso é uma curiosidade. Vou contar. Conta ou não conta? Cris, segura. O canteiro está tentando. Ela está fraca hoje. Então, a ideia qual é? Quando foi em 2009, portanto, há 17 anos atrás, eu recebo um telefonema de um dirigente espírita da cidade de Palmas, no Tocantins. Olha, Sérgio, nós estamos fazendo um evento, queremos te convidar para você falar aqui conosco, vai ser um fim de semana bem legal. Aí eu falei, olhei o calendário, eu falei, eu posso, tal, mas qual é a temática? Nós queremos que você fale sobre depressão, a tragédia desse aspecto na comunidade. E eu me surpreendi, porque há 17 anos atrás, ninguém tinha me sugerido, convidado, para estudar e falar a respeito. Achei interessante, é uma questão médica, aceitei e viajei para lá e comentei e falei o que eu tinha que falar. Veja uma curiosidade. Eu parei de contabilizar em 2021. Reparem quantos lugares do Brasil nós fomos falando a convite dos dirigentes espíritas sobre depressão. Então, repara, Rio Preto, São Paulo, vejam, Londres, Birigui, Ituverava, Alagoas, Flórida, Pompano Beach, no Anil, no Rio de Janeiro, em Portugal, na Serra da Lousã, perto de Coimbra, Teresópolis, no Rio, Jales, em São Paulo, Sydney, Austrália, lá
há 10 anos atrás. Mas, não importa. A ideia qual é? Angra dos Reis, que mais? Jornadas portuguesas de medicina e espiritualidade em Lisboa, está acontecendo esse ano agora, em julho. Colegas nossos estão lá. Grupo Seara do Bem, já ouviram falar? Conversamos em Nurk sobre isso em 4 de maio de 10 anos atrás. Zurique, o AFA, na Suíça, na Barra da Tijuca, Campo Grande, Araruama, Rio de Janeiro, tudo na sequência das datas. Campinas, olha lá o nome. Grupo Espírita Casa do Caminho, não sei se você conhece aqui. Pois bem, São Carlos, Encontro Fraterno Alta de Souza, Barra da Tijuca, naquele outro grupo, A Caminho da Luz em Volta Redonda, São Gonçalo, Dublin, Ushuaia, na Patagônia Argentina, foi o tema que eles escolheram. Lugar lindo. A terra dos pinguins. Que mais? Lago de Frei Luís, Bruxelas, Bélgica, Baltimore, Maryland. E por último, lembra que eu falei de Palmas? Foi aqui o começo. Mas também teve Montreal, no Canadá, Nova Zelândia, Paris, Queens, em Nova York. Quando foi? Todo mundo já esqueceu, convidaram de novo. 2010, não é verdade? 16 anos, ninguém ia lembrar nada. E aquela visão daquela época era uma visão. Hoje ela é aperfeiçoada pelo avanço de tudo. Não é? Leiria em Portugal, com a Isabel de Leiria, e a primeira delas foi em Palmas. Eu coloco esses 3, 4 slides para vocês terem uma ideia que no movimento espírita há um despertar para valorizar esse tema. E quanto mais se falar a respeito, em geral, mesmo uma sementezinha, isso é positivo. Isso foi um convite curioso que veio e nós falamos, por causa do convite, depressão e suicídio, uma visão de medicina e espiritualidade na ONU. Por quê? Porque o problema, quanto mais se abordar e onde, não importa, tudo é válido. Aqui a ideia, nós estávamos lá, sou eu mesmo, mas enfim, o importante é que foi um tema que foi abordado. Pensando bem, nunca tivemos uma geração tão triste, tão depressiva. Por quê? De onde vem isso? Comentamos antes. Então, depressão, doença, transtorno do corpo e da alma. A contribuição do espiritismo e dos espíritas. Depressão e a relação inequívoca com o suicídio. Nos Estados Unidos, 2/3 dos casos de suicídios, os pacientes eram deprimidos. A ideia, os recursos espíritas na terapêutica da depressão, a prevenção, como chegamos a conversar, e aí vem uma série de questões. A depressão, quando se fala, é a unipolar. Mas o que é a bipolaridade? Depressão com ansiedade. São um número pequeno de casos, menor e de muito difícil controle, porque a medicação que serve para um lado atrapalha o outro e vice-versa. Mas desafio para a psiquiatria. A bipolar, quando alterna com períodos de ansiedade e euforia, vejam isso. Todos eles tiveram depressão. E alguns até bem conhecidos. Lembram de Tennessee Williams? Deixa eu voltar aqui. Alberto Santos Dumont, suicídio. Robin Williams, suicídio. Tem uma história para contar se o relógio parar. Winston Churchill, deprimido, mas não cometeu suicídio. Tennessee Williams, Vincent van Gogh. E a ideia para nós, a história dele, talvez dê para conversar. Vou contar. Para vocês terem uma ideia, no Wikipedia, você pode colocar e saber a lista de pessoas com depressão mais séria, mais grave.
de A a Z, e que é algo de uma estatística que se renova dia após dia. Está lá à disposição de qualquer um. Letra A, letra B, pessoas famosas. Hans Christian Andersen, o autor da literatura infantil, um dos mais famosos. Reparem, depressão grave, às vezes vai indo na frente, que é para parar logo. Então, depressão grave é uma condição médica incapacitante que afeta a saúde geral do paciente, a família, o trabalho, a vida escolar, o sono, os hábitos alimentares e sexuais. Nos Estados Unidos, 3,4% das pessoas com depressão grave cometem suicídio. E até, lembram, 60% das que se suicidaram tinham depressão grave ou outro distúrbio de humor. Vejam, o mapa da depressão não é tão recente, mas é o último, em 2014. E aí você tem a França, você tem a Índia, o Paquistão e Myanmar. Vocês aqui. Olha nós lá. Aqui, por que a África é amarelinha e o México também? Porque não tinha estatística. Não é porque não houvesse o programa. Aqui é o suicídio, 2012. Olha a Rússia e todo o leste europeu. A Índia. Reparem, Estados Unidos, claro, incluindo o Alasca, alguns países africanos. Algo muito sério. Olha o Japão. Lembram de Araquiri? Ouviram falar nisso? Pois bem, problema de saúde pública. Vejam que coisa curiosa, olha a grandeza desse espírito. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, a partir dos brasileiros, com os irmãos Wright nos Estados Unidos, tinha sido Marco Polo, Cristóvão Colombo, Bartolomeu de Gusmão, um dos irmãos Montgolfier. E ele não suportou ver os aviões na Revolução Constitucionalista de 1932, guerra entre São Paulo e Rio Grande do Sul. E os aviões lançando bombas e, vamos dizer, dizimando populações. Ele não suportou. Mesmo o espírito de tamanha envergadura moral, ele não consegue lidar pelas bases que ele teve na última vida. E depois que ele vai embora para o mundo espiritual, ele sofre muito. E a espiritualidade programa um futuro e traz ele para nascer numa família brasileira em Campos dos Goytacazes. Ele era bebê, cai do berço, fratura a coluna cervical, uma queda de pouca altura, mas foi o suficiente para fraturar vértebra cervical, fazer um traumatismo da medula cervical e ficar tetraplégico o restante da vida. Até os 16 anos, quando ele mais ou menos tinha essa idade, ele faz uma pneumonia, ciência respiratória aguda grave e desencarna. Foram 16 anos de sofrimento, uma família amorosíssima, porque ele tinha todo o merecimento e todos os outros aspectos, por ser o espírito que ele era, mas precisou viver uma situação kármica muito delicada. Mas hoje é um espírito novamente livre. A ideia para nós nos lembrarmos que mundo é esse. Tudo isso é nosso. Depressão, epidemia mundial, acentuação das consequências das imperfeições espirituais da humanidade, predomínio do materialismo. Então, por causa da hora, Cris, não foi possível. Não foi possível. Então, nós vamos nos encaminhando para nós concluirmos. Eu queria ver se vocês têm perguntas sobre essas considerações. Fiquem à vontade.
nada criou assim uma... Pois não? Eu costumo ver aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, que muitas pessoas que têm depressão, elas têm uma vida visual assim estabilizada. São americanos, têm família, têm condições de estudar. Parece que tem tudo, mas se sente triste e querem se suicidar. Estou falando isso pelos que eu vejo os colegas da minha filha, que é adolescente. Aí eu vejo, eles têm tudo, tem a família, nasceu aqui, hoje família rica, e vários amigos delas falam, eu quero me matar, eu não tô feliz, choro. Aí, tipo assim, a depressão é por causa de um problema que a pessoa está passando. Verdade. Quer dizer, ter as coisas, ter tudo, como você disse, do ponto de vista material, social, ainda assim não é capaz... E tem a mãe, tem do pai. Claro, tudo vai. Porque, na verdade, as origens são espirituais. Ninguém sabe a história prévia daquele que hoje, como você lembrou, tem tudo de bom. Mas e o passado? Outra ideia para frisar hoje com vocês: ninguém tem depressão sozinho. Espíritos ligados ao nosso passado, cobrando questões delicadas que aconteceram, mantém vínculos psíquicos e fluídicos com qualquer um, mesmo 100, 200, 300 anos depois. Se não houve ensejo de recuperação daqueles que fizeram algo com eles, e eles puderam receber uma melhor ajuda e partirem para uma realidade melhor, se mantêm vinculados, são chamados também de obsessores. Muitas vezes é algo involuntário, mas muitas vezes é algo vingativo. Então, uma ideia, como nós colocamos, lembram da palavra desobsessão? Tem depressão moderada ou grave, encaminha para a casa espírita. E a casa espírita que tiver familiaridade vai levar o caso para a reunião mediúnica e o passe. Do contrário, eu vou colocar algo que é um tanto assim forte. Os doentes de hoje foram os algozes do passado. E aqueles que estão do outro lado precisando de ajuda, na maioria das vezes, são vítimas destes encarnados. Mas não é só depressão. Qualquer problema médico sério. Ninguém com uma neoplasia, um câncer, que é algo que só cresce estatisticamente no mundo, está sozinho. Sempre tem espíritos. Se a equipe da instituição espírita tem familiaridade, abre-se o caso, vai encontrar. Qual foi o drama no pretérito? O que houve? O que o paciente de hoje, que é um TEA nível 3, ou é uma pessoa com depressão severa, ou mesmo moderada, o que houve? E aí você vai entender de onde vêm as coisas. Então, a evolução da medicina, ela obrigatoriamente, a ciência médica, já se vê isso claramente, ela, vamos dizer, ela passa pelas noções espirituais da própria vida. Do contrário, permaneceria o desconhecimento, a ignorância, e aí nós vamos continuar com uma psiquiatria farmacológica. Tem isso ante isso, tem aquilo ante aquilo. E aí vai usar remédio o tempo todo. E aí chega do outro lado, porque desencarnou de morte natural, continua doente. Porque o antidepressivo, no nosso caso da depressão, mas o anti qualquer coisa para outros problemas médicos, na verdade não causaram, na maioria das vezes, uma transformação do paciente para melhor. Por quê? A gente pede socorro, o doutor receita, melhoramos, não quero nada além disso. É muito mais fácil tomar remédio de um colega que indica muito bem a medicação do que você fazer reforma íntima, educação dos sentimentos. Tem uma pergunta.
Sempre existiu a depressão desde o começo? Sempre, só que só com o avanço da psiquiatria é que os psiquiatras foram entendendo e rotulando e estudando progressivamente aquele tema. Só para vocês terem uma ideia, a medicina tem 6.000 anos. A psiquiatria começou há muito tempo. A psicologia, com Freud, Jung e outros, começou um pouco mais recentemente. O autismo foi descrito por Leo Kanner em 1943, há 83 anos. Só que passamos meio século sem saber nada, sem ninguém comentar de criança com TEA. Mas de 20 anos para cá, lembra o gráfico? Então a medicina, a psiquiatria e todas as modalidades terapêuticas para as crianças com TEA, crianças, jovens e adultos, isso tudo foi surgindo. Mas antes também deveria haver, mas não na escala que nós temos hoje. Por que essa escala é assim? Porque a turma que precisava reencarnar, que vivia o constrangimento, a limitação, a dor nas zonas escuras da Terra, autoridades celestes, venham todos, a hora é agora. Início da transição. É preciso o amor da mãe, o amor dos pais, dos profissionais de saúde, dos educadores das escolas que recebem as crianças com TEA, para cercá-los, envolvê-los de coisas boas, para que gradativamente haja uma oportunidade de renovação e florescimento. Então, pois não. Sobre o autismo nas crianças, a gente consegue diagnosticar entre 2 anos a 4 anos. Mas a estatística hoje em dia está sendo diagnosticada muito em adultos também, né? E essa doença, essa situação da criança, é possível que os pais dela também venham nessa situação de autismo? Tudo é possível. Desde a idade? Não. Eu tenho casos, por exemplo, de TEA, 3 crianças gêmeas, as 3 têm TEA. Uma menina e 2 meninos. Tem outros 2 casos também. O que acontece? Na questão dos gêmeos, há uma base genética comum. Sejam gêmeos univitelínicos, sejam os gêmeos que não são idênticos. De onde vem? Você pode, por isso, interrogar, será que não tem um negócio, uma quebra de um braço, de um gene, de um ribossoma, de um genótipo? Não. Pode até ter, mas a quebra não é pela quebra espontânea, é porque há uma causa que fez quebrar. E aí uma questão genética se tornou prevalente. Eu conheço uma família americana que até trabalhei com eles. Ela teve gêmeos, né? Viritelíneos, porque são diferentes, tem dela tem clássico e ela tem autismo e ele não. Também acontece. Ou seja, guardem uma coisa juntos aqui, a genética, ela é maravilhosa, ela explica tantos problemas, mas os transtornos que têm causas genéticas, cromossomiais, tudo é efeito. Porque para tudo, as verdadeiras causas são espirituais. Então é a questão espiritual que mexe com os genes e vai desencadeando mudanças na biologia. E não o contrário. É como na depressão, que é o nosso tema de hoje. A diminuição dos neurotransmissores, a maioria dos psiquiatras do mundo, já sabemos por quê. Está faltando dopamina, ocitocina, etc. E aí o que acontece? Pronto, agora é só medicar que resolve. Melhora e muito. Protege do suicídio, diminui o sofrimento individual e da família, mas vai tirar. 2 anos depois, olha doutora, eu estou tão melhor, vamos tirar a medicação, o que o senhor acha? Vamos diminuir e depois tirar fora. Não consegue. Porque 2 anos depois,
Aquilo que é a origem da depressão piorou 2 anos depois, porque as causas não foram tratadas. Então os sintomas voltam, o sofrimento volta e o problema continua. Por isso que essa fronteira, medicina e espiritualidade, medicina e espiritismo, é algo de Jesus, com Kardec, com Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e todos os grandes pensadores envolvendo a espiritualidade, de tal modo que as coisas terão uma evolução melhor. Doutor, eu trabalho na escola pública e a maior parte das crianças com autismo, eles têm que ter uma ajuda, uma barra do teste único da sala de aula que eles têm, dar um suporte para o professor, para essas crianças. E eu percebi que existem vários graus de autismo, que estão na mesma classe com as crianças normais e que conseguem avançar e estudam quando tem crianças que não conseguem para passar. Existe assim tudo é desafio. Eu penso que é questão espiritual dele, eu falo, nossa. É desafio. Na primeira oportunidade, se você funciona nessa casa espírita, pegue um caderno, anote o nome de todo mundo, um por um, que tem data de nascimento, idade, traga para a prece aqui de cada semana, que a espiritualidade vai ajudar, sabendo do teu pedido para A, B, C, o alfabeto inteiro de crianças com TEA, é uma coisa, não vou dizer pequena, porque ela pode ser muito útil. Ela é simples, ela é fácil de se providenciar, mas não é o mais importante apenas, no sentido de que cada caso, a equipe da casa deve tentar abrir e tratar individualmente, personalizando essa abordagem. Mas orar já é muito importante para você que vai fazer a prece e para a prece intercessória ser útil para quem ela vai sendo dirigida. Então, vamos passar agora então que nosso passe coletivo. Vamos fazer o que mesmo? Passe coletivo. Passe coletivo. Passe coletivo. Muito bem, vamos. Ela é a chefe. Mas então, eu queria fazer assim algo. Queria pedir para vocês 4 virem para cá, levantem-se. Stefânia, Cristina, Cristiane, Mônica, que são médiuns que trabalham conosco, estão à toa, né? Mas a ideia é de que elas tenham uma experiência, uma convivência muito bacana com a espiritualidade, então seria uma forma delas ajudarem no passe coletivo. Por favor. Quem for médium da casa, médium passista, que quiser também se levantar, Cris, é para vir mesmo, não é mais ou menos. Muito bem. Quem mais quiser se levantar e ajudar e pôr as mãos, então que coisa boa, nós vamos finalizando esse breve estudo sobre a depressão. Estamos num domingo, início da tarde, um dia muito especial também, por se tratar do Dia dos Pais, celebrado na América. Nós vamos elevando o nosso pensamento a Jesus. Vamos recordando da importância dele, o único Espírito crístico que na Terra já se teve. Maria de Nazaré, a Senhora do Amor, José da Galileia, João Batista, o chanceler da justiça divina, para tudo de relevante entre nós.
os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que ao longo das eras vêm inspirando a humanidade na direção do bem, da cura, do amor, da paz. Que tudo de melhor que eles possam trazer aos Estados Unidos da América, a Nova York, a toda a sua população, todas as famílias que vivem nessa região tão ampla, e a todos nós aqui que estamos nos encontrando para o breve estudo sobre o tema neste domingo. Que possamos ter a ideia de que as portas dos céus estão sempre abertas e que agora todos vamos recebendo estas bênçãos que nos vêm das alturas, promovendo a saúde, o equilíbrio, a paz, a esperança, a caridade nos nossos corações. Que possamos sentir o quanto estamos sendo envolvidos por estes benfeitores da casa, das regiões que estamos, do mundo, haja vista que nossos corações continuam buscando Jesus, os seus ensinamentos, e cheios de gratidão por uma movimentação extraordinária desses amigos por nós vamos nos sentindo abastecidos do que eles nos trazem novamente no dia de hoje. Que nós possamos voltar para os nossos afazeres, os nossos lares, nos sentindo muito bem e desejosos de aproveitarmos conscientemente cada dia, cada minutinho, para conhecermos melhor a verdade e nos adiantarmos, fazendo o bem, prestando auxílio a quem quer que seja, minuto a minuto, no abraço, no olhar, no cumprimento, na oração. Obrigado, amigos desta casa, que estão nos acompanhando desde que lá chegamos, trazendo para todos os presentes o que eles têm de melhor, através das suas mãos e de seus corações. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja.